Slide 113, por favor, filho. Nós vamos fazer uma recapitulação. Começar com a recapitulação. Hoje, infelizmente, foi um dia muito difícil. Tive que investir meu dia em socorrer uma família numa situação muito grave e, enfim, não consegui caminhar tanto quanto eu gostaria no preparo do estudo de hoje, mas ficou coisa pendente ainda do texto de quarta passada. Nós vamos terminar o que vimos na quarta passada, vamos começar só um pouquinho do capítulo 4. A carta de Paulo aos Romanos, filho, eu não sei se é na frente ou se é só no retorno, mas estou achando alto demais meu microfone. Você pode baixar um pouquinho, tá? Não tanto, mas não tão pouco. Então, Romanos é um presente muito grande de Deus para as nossas vidas. Romanos é fruto de circunstâncias históricas muito pitorescas, uma maneira muito linda de Deus administrar a sua soberania. Uma igreja que surgiu num processo independente de um plantador. Pessoas se converteram no Pentecostes, voltaram para Roma, começaram a compartilhar aquela boa notícia que receberam lá no dia do Pentecostes e dali surge uma igreja, e essa igreja, por nunca ter tido um apóstolo, exigiu que Paulo escrevesse tão detalhadamente como não escreveu em nenhuma outra carta. Isso para a gente é um grande presente, porque essa carta seria pouco provável que a gente entendesse todas as questões relativas à salvação se não existisse Romanos. Você já pensou se não existisse Romanos? Né? Então, eu não sei se você já viu, mas existem folhetos evangelísticos, estudos para você... Você consegue ganhar uma pessoa para Jesus só com o livro de Romanos, fazer ela ser crente, discipular ela só com o livro de Romanos. Né? Então, é muito precioso. E, em essência, Romanos está trabalhando o tema da justiça de Deus. Uma justiça que Deus derrama sobre pessoas que não tinham justiça para apresentar diante dele. Nós vimos do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 19 ou 20, até o verso 20, a situação da humanidade toda perdida, o judeu indesculpável diante de Deus, o gentio, todos indesculpáveis diante de Deus. E aí, como a gente falou quarta-feira passada, você termina essa divisão com aquela sensação, e agora, né? Como é que fica? Está todo mundo numa situação difícil. A nossa carne não nos ajuda em nada, a lei não nos ajuda em nada, e a pergunta: quem pode nos socorrer? E quem vem nos socorrer é o Senhor. E é o que a gente começa a ver a partir do verso 21 do capítulo 3, quando Deus resolve o problema fazendo o quê? Ao invés de esperar que nós apresentemos justiça diante dele, ele derrama justiça sobre nós. Ele nos salva através da sua justiça. E aí nós vimos que Paulo vai falar sobre isso, mostrando que essa justiça provém dele, mostrando que essa justiça no próximo slide, filho, mostrando que essa justiça é de cima para baixo, vem dele, que é independente da lei, mas que a lei já apontava para ela, mostrando que essa justiça é alcançada por meio da fé em Cristo e que ela está disponível para qualquer um que crê. E aí, em seguida, ele vai falar que não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós vimos quarta-feira passada que essa ideia de glória foi uma maneira que a Bíblia encontrou para dizer que Deus era sensacional. Deus é tão sensacional, seu caráter é tão lindo, sua santidade é tão sublime que ele brilha. Essa é a ideia básica de glória, que ele brilha, ele é brilhante.
E ele é tão brilhante que ninguém aguenta olhar para ele. Pecadores não conseguem contemplar sua glória, né? E nós vemos algumas pessoas que ele mostrou um pouco dessa glória e que porque viu a glória de Deus só separou com Cristo glorioso, ficou cego, né? E aí alguns especialistas chegam a dizer que aquela cegueira, aquela experiência prejudicou a visão de Paulo para sempre. E aí o indicativo de que o espinho na carne seria uma doença de vista. E por isso que quando ele escreve as saudações da carta em próprio punho, primeiro que ele não escrevia suas próprias cartas, tinha alguém que escrevia para ele ditava e as pessoas escreviam. Um cara culto como ele precisar de copista, uma coisa que não fazia muito sentido, mas ele precisava disso. E quando ele escreveu de próprio punho, ele dizia que estava escrevendo em letras grandes. Quem precisa de letra grande é porque tem problema de vista. Então, assim, muitos afirmam que aquilo foi o resultado dessa experiência que ele teve diante da glória de Deus, Cristo glorificado. Então Deus é fenomenal, Deus é sensacional. E quando Ele nos criou para refletir essa glória, colocou em nós a sua imagem. A ideia de Deus era que qualquer outro ser da criação, os animais, toda a criação, os anjos, os demônios, quando olhassem para o ser humano, veriam a Deus mais do que em qualquer outra criatura. Nós somos criados para isso, para Deus ser visto na nossa vida. Mas o pecado apagou essa glória em nós. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí, resultado, o que fazer com esses seres sem glória? Como um ser sem glória pode ser recebido, abraçado, pode ser aceito por um Deus glorioso? Nós precisávamos de justificação, e é o que Paulo vai falar. Nós somos justificados, a gente já explicou o conceito de justificação lá em cima, que é o contrário de condenação. Ser justificado é ser declarado inocente pelo juiz. Então a pessoa está diante do juiz e vai receber uma sentença, condenado ou justificado. Justificado, o que é que significa justificado? Existe justiça em você que não me dá como juiz o direito de lhe condenar. Eu preciso lhe absolver. Eu vejo justiça em você. Você está justificado. Eu não vejo em você crime, dolo. Eu vejo justiça. E aí o que acontece? Essa justificação que a gente recebe é gratuita. E como é que nós podemos ser justificados? Como é que Deus pode ver justiça em nós, se nós não temos justiça? Se Ele gastou muitos versículos nos capítulos do 1 ao começo do capítulo 3, até a metade do capítulo 3, para dizer que a gente não tinha justiça. Como isso pode acontecer? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E nós explicamos quarta-feira passada o que é redenção. Esse conceito de redenção é um conceito que vem lá do Antigo Testamento, lá na lei levítica, que era um direito que o israelita tinha de ser socorrido por alguém quando estivesse numa situação de desespero, de perda da sua propriedade, de perda da sua própria liberdade, por ter uma dívida que não conseguia pagar. Ele se entregava como escravo ao seu credor. E aí o que acontece? Acabou-se. Qual a esperança que essa pessoa pode ter? Aí a esperança qual era? Num redentor, em alguém que viria pagar a dívida dele para que ele fosse liberto. Então, em Cristo nós tivemos essa redenção. Em Cristo a nossa liberdade foi conquistada. Em Cristo a propriedade foi restituída ao seu dono. Nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos restituídos àquele que é nosso dono por direito, o Senhor, o nosso Criador. E aí o que acontece? Em seguida, ele vai no slide 117, perdão, isso aqui é só são as explicações, a lei levítica.
slide de 119. Aí em seguida o que é que ele vai dizer? Ele diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Paulo vai mexer agora com um conceito que não é muito popular em Deus. Paulo vai falar que Deus está irado. Não é a primeira vez que ele vai trabalhar isso, ele já disse isso várias vezes na carta aos Romanos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então ele vai mostrar esse lado que o pessoal não gosta muito. O pessoal gosta de falar do amor de Deus, né? O pessoal quer tratar Deus que nem eu tratava pão doce quando eu era criança. Só queria cortar a remela de cima e deixar, né? Só que é a parte mais gostosa. Pegar o sonho, abrir, tirar o recheio, comer de colher e deixar lá o pão para os outros. Então tem gente que quer tratar Deus assim, só quer o lado do amor de Deus. Mas Deus ou você come Deus por inteiro, ou ele não aceita só que você coma só a cobertura. Que nem Isaac chega para Débora com um bolo de chocolate que ela faz e diz: mamãe, quer só a cobertura? E aí ela: não, senhor, tem que comer o bolo também. Então, Deus é assim, você tem que comer Deus por inteiro. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é ira, indignação, fogo consumidor. E esse conceito de propiciação está relacionado com isso. Nós vimos que a palavra que é traduzida por propiciação aqui, a palavra ilasterion, ela é tradução do hebraico kaporet no Antigo Testamento, que era a tampa da Arca da Aliança. E interessante ele dizer que Jesus é a tampa, né? Como assim? Que tampa é essa? A gente viu quarta-feira passada. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam as provas do crime da nação, as tábuas da lei, o bordão de Arão, uma porção do maná, para mostrar todo o pecado que o povo vinha cometendo contra Deus na sua peregrinação. E aí o que acontece? Deus não podia olhar para aquilo, porque se ele olhasse para aquilo, sua ira se inflamava e ele ia consumir o povo. Então, era necessário que algo fosse colocado naquela tampa para cobrir o pecado. E aí, o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal, jogava na tampa, e a ideia era que quando Deus olhasse de cima para baixo, não ia mais ver o pecado. Porque entre Deus e o pecado estava o sangue. Então, Paulo vai dizer que Jesus é essa tampa, né? Ele vem, o sangue dele nos cobre, de tal maneira que quando Deus olha para mim e para você, não vê mais o que eu e você fazemos, pensamos e dizemos. Ele vê o sangue nos protege, o sangue nos cobre, o sangue faz com que Deus não tenha nem 50 centavos de ira mais sobre ninguém dos seus filhos. Não existe mais ira de Deus sobre você. Amém? Amém. Você foi coberto pelo sangue? Amém. Então não tem como, então nunca tem esse tipo de, acho que Deus está com raiva de mim, por isso que eu estou passando por isso que estão acontecendo essas coisas. Deus resolveu me castigar, Deus se indignou comigo, Deus não me ama mais. Isso é impossível, tá? Quando Deus faz você sentir dor, o nome disso é disciplina de pai que ama. Assim como eu, hoje fui obrigado a dar uma palmadinha no Isaac, porque ele não queria deixar a Débora cortar as unhas do pé. Quando ela segurou com um pouco mais de força para cortar, ele danou a mordida nela. Você há de convir que isso precisava de uma palmadinha, ou não? Amém? É ou não é, né? Então, a maioria das vezes se trata com conversa, com cadeirinha, senta na cadeirinha, mas algumas situações precisam de que ele sinta dor. Resultado, pergunta a ele: Isaac, pode morder? Não, né? Então assim, pai que
que ama precisa corrigir. Precisa corrigir. E Deus é perfeito, Deus é um Pai maravilhoso. Não vai deixar eu e você, está entendendo? Sem a correção necessária para que possamos ser moldados, lapidados e aprendermos que não pode morder. Entende? Então, mas jamais, em nenhuma hipótese, de maneira nenhuma, Deus está com raiva de você. Não aceite esse tipo de pensamento na sua cabeça. Aí, continuando, Paulo falando, né, ele acabou de dizer que em Deus, em Cristo, a ira de Deus vai embora. E por que a ira vai embora? Porque o sangue cobre o pecado, né? Ele é a nossa tampa. O sangue cobre o pecado. Aí, próximo, meu filho, por gentileza. Não, o 121, por favor. Que eu estou pulando essas coisas do Antigo Testamento, é só resumo. Aí ele vai e diz assim: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Coisa extremamente interessante. Deus, queridos, às vezes a gente esquece o efeito que o pecado causa em Deus. O pecado é uma afronta muito grande contra Deus. Alguém já lhe afrontou? Alguém já lhe desrespeitou assim, no nível que você diz, cara, eu não posso aceitar isso? Tem coisa que você tolera, mas tem algumas coisas, não, isso não dá mais. Sabe quando a indignidade ultrapassa o limite do aceitável, né? Eu fico pensando que diante da santidade de Deus, eu pegar uma caneta que não é minha, seria o suficiente para o limite do aceitável ser atravessado. Por quê? Porque Deus é muito santo. O pecado, por mais simples que seja aos nossos olhos, é uma afronta imensa ao seu caráter. Agora você imagina, Adão e Eva comem do fruto, aí começa a bandalheira, aí Adão põe a culpa em Eva, Eva põe a culpa na serpente, né? E aí Deus inflige todas aquelas punições, eles saem, vão viver sua vida, Caim mata Abel, e aí o pecado da humanidade atinge níveis estratosféricos a ponto de Deus ter que mandar um dilúvio, e aí depois tome pecado, e aí dias e semanas e meses e anos, e a população crescendo de novo, e mais pecado, e Deus recebendo pecado cada milissegundo, e pessoas pecando, e afrontando Deus, toda hora, pecado, e Deus recebendo aquilo. E esperando com paciência, dia após dia, semana após semana, meses, anos, décadas, séculos, milênios, até o dia em que Jesus foi pendurado naquela cruz. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele pegou toda a raiva acumulada por todos os pecados que todas as pessoas cometeram em todos os momentos da história e jogou de uma vez só na pessoa do seu filho. E aí, você ainda pergunta por que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane. Por que Jesus ficou transtornado daquele jeito? Porque ele sabia tudo o que significaria aquele momento. Aí você entende o peso daquelas palavras. Eloi, Eloi,
lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí você entende o peso que essas palavras tiveram. E aí você começa a perceber que os cravos nas mãos, os cravos nos pés, as chicotadas, a asfixia na cruz, foram a parte mais leve do que o Senhor enfrentou ali. Enfim, Paulo vai dizer que Deus guardou tudo isso. E naquele momento, Deus derrama toda essa ira sobre Jesus, para sofrimento de Cristo e para a alegria e vitória nossa. Porque naquele momento ele demonstrou sua justiça. Como eu falei do quarta passada, Deus não pode deixar para lá. Se Deus deixar para lá, ele está negando seu caráter. E ele não pode negar-se a si mesmo. Então, ele mesmo estabeleceu, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, a justiça de Deus foi revelada na cruz. E lá ele foi justo, porque o pecado estava sendo punido. Mas não somente isso, ele foi justificador daquele que tem fé em Jesus. Você se lembra que eu citei aqui já 2 vezes o texto de Isaías 59, que mostra Deus descendo, vestindo a couraça da justiça, para trazer vingança sobre os seus inimigos e salvação para os arrependidos de Sião? Lembram disso? Então, Deus desceu ali. Naquele momento, toda a sua justiça de vingança foi derramada sobre o seu filho, e a sua justiça de salvação derramada sobre nós. Quem merecia a salvação recebeu juízo. Quem merecia juízo recebeu salvação. O nome disso é expiação. Ele foi lá no nosso lugar. E aí, queridos, no próximo slide é que a gente vai realmente para a porção em que a gente não entrou na quarta-feira passada. A gente tinha ido até aquela porção anterior. E aí o que é que ele vai dizer logo em seguida? Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Quando eu não era crente, eu não sei quem aqui se converteu já adulto como eu. Eu me converti com 23 anos. Então, antes de eu me converter, né, eu convivi com crente. Eu, de vez em quando, tinha a infelicidade de esbarrar num crente. Eu estou aqui transmitindo a leitura que eu fazia da época, né? A leitura que eu fazia na época. De vez em quando eu tinha uma infelicidade de esbarrar num crente. Eu odiava muitas coisas nos crentes. Aliás, quando eu era criança, uma das minhas diversões preferidas era jogar bomba na Assembleia de Deus, que tinha perto lá de casa. A gente tinha uns amigos que a Assembleia de Deus ela era vizinha de fundos com um prédio que tinha na minha rua. Eu morava nessa rua, a Assembleia de Deus era na rua de lá. Era fundo com fundo de um prédio, e nesse prédio tinha um monte de amigos da minha idade, e a gente tinha uma quadrilha. Né? Nós tínhamos uma quadrilha, só a graça de Deus. E aí, nossa, quando chegava essa época junina, você encontrava fogos, né, de artifício para comprar, aquelas bombas, chamadas bomba cordão. Era uma bichona desse tamanho, meu amigo. Se você fizesse um buraquinho no tijolo e colocasse ela ali, ela derrubava o muro. Era um negócio impressionante. Nós já fizemos isso no meu passado de pecados. Mas aí, eu jogava bomba na Assembleia de Deus várias vezes, de preferência na hora do culto, né? Mas aí o que acontece?
Eu tinha muita raiva de muita coisa dos crentes, mas eu acho que a coisa que eu mais tinha raiva nos crentes era essa história deles dizerem que tinha certeza que ia para o céu. Nossa, isso me despertava um ódio tremendo. Porque eu dizia, isso é um absurdo. É muita arrogância. Como é que a pessoa pode dizer que tem certeza que vai para o céu? Só quem sabe disso é Deus. Não tem condição de jeito nenhum. Eu tinha ódio e quando eu vi um dizendo, eu tinha vontade de bater. O que é que Paulo está dizendo aqui? Justamente que não é arrogância de jeito nenhum. Por quê? Por que o motivo de vanglória é excluído? Por que não dá para nenhum crente como eu e você se gloriar por ser salvo? Porque não dependeu de nada do que nós fizemos. Dependeu exclusivamente do que Cristo fez. Então Paulo vai dizer, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Porque se fosse no da obediência à lei, haveria motivo para vanglória. Eu obedeci à lei. Eu fiz isso. Eu cumpri. Aí ele vai dizer, não, mas no princípio da fé. Se é pela fé, não há motivo de vanglória. O que significa esse conceito de fé? Gente, olha só, fé é a palavra... Oxê, foi que houve aí? Saiu errado? Cadê os caracteres originais? Ah, o computador é diferente, né? Instala aí, meu filho. Hã? Para a internet vai aparecer. Aí, para o povo daqui não importa. Legal, bonito. Tá vendo aí, pessoal? E quer ser meu pastor auxiliar. Tá vendo? Quer ser meu pastor auxiliar. Pode um negócio desse? Quer dizer que tendo para a internet está resolvido o problema. Tá bom. Então, porque o computador deu problema, a gente está fazendo um remédio com outro computador aí, e aí não instalaram as fontes. Mas, enfim, esse negócio aí que está com caracteres indo-arábicos, né, e não são os caracteres gregos adequados, essa palavra aí seria a palavra pistis, tá? E pistis, que é traduzido por fé, né, também por fidelidade. A ideia fundamental de pistis é o seguinte: é a certeza absoluta de que algo é plenamente confiável. Preste atenção. Fé não é esse sentido chulé de acreditar que algumas pessoas têm em mente. Ah, eu tenho fé que vai dar certo. Não, isso não é fé. Isso é pensamento positivo, tá? Fé é uma ideia diferente. Em primeiro lugar, para você ter fé, é preciso ter um objeto claro em que você crê. Um alguém em quem você crê. Porque, para você ter fé, é preciso que esse alguém se mostre fiel. A ideia básica é que eu olho para esse alguém ou para esse algo e digo, cara, isso é plenamente confiável, plenamente fiel. Como diz lá na minha terra, bota a mão no fogo por esse negócio. Você está entendendo? Então, resultado. A palavra pistis, no Antigo Testamento, na Septuaginta, né, ela vai traduzir a palavra hebraica emuná, que também não dá para entender desse jeito aí, que é a palavra hebraica para fé, que tem como sentido primário a firmeza que você tem em algo ou em alguém. Eu tenho firmeza, tenho convicção, tenho certeza. Tem algumas pessoas que têm a ideia de que você pode crer e não se converter. Você já viu alguém dizer esse tipo de coisa? O conceito de fé na Bíblia não permite isso em hipótese alguma. Porque se você crê, você leva a sua vida de acordo com aquela crença. Você está entendendo? Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender essa questão de fé também.
Vamos imaginar que alguém grite aqui, né? O teto vai cair. O que é que você vai fazer? Tá. Você corre ou não, Maurício? Hã? Na verdade, você só vai correr. Olha que observação genial que a Débora está fazendo agora. Ela está dizendo, se for o Valdeni que está falando, eu vou correr. Por quê? Ela acredita que ele é a pessoa adequada para fazer uma afirmação dessa. Ele quem cuida dessa parte do patrimônio, da manutenção. E ela também conhece ele a ponto de dizer, ele não vai falar isso de forma leviana. Se ele está falando, ele tem certeza do que está dizendo. Eu confio e vou. Agora, tem como você acreditar nele e não correr? Tem como você crer e não correr? Sim ou não? Cara, se você crer, você corre. Se você não correr, é porque lá no íntimo você diz, cai nada. É ou não é? Você está entendendo? Então, quando você crê, a vida vai junto. Existe uma resposta. É como no futebol. No futebol, sabe aquela expressão que o narrador está dizendo, né? Ele acreditou na bola. Como é que você sabe se ele acreditou na bola? Quando ele correu atrás, né? Então não existe essa ideia, não existe um conceito de fé que não seja de todo o coração, de todo o seu ser. Quem crê, vai. Você está entendendo? Então o que é que acontece? Quem creu é porque sabe que aquele é confiável. Não, em outro não, mas nesse eu creio. Nesse eu vou. Aí qual é o mérito que eu tenho por crer? Me diga aí. Existe mérito? Sim ou não? Claro que não. O mérito é dele. Um outro exemplo, para a gente entender ainda esse conceito de fé. Próximo slide, por favor, meu filho. Quem aqui já fez uma fotocópia autenticada? Você já prestou atenção que tem um selo ou um carimbo que tem essa expressão ali? É porque está pequenininho aqui. Aqui nessa expressão, na autenticação, está dizendo, certifico e dou fé. Mas você já prestou atenção que esses documentos sempre têm essa expressão? Dou fé. O que é que significa dou fé? Pode confiar, a cópia é fiel ao original. Então, resultado, o que faz você confiar? A autoridade de quem colocou o selo, é ou não é? Se for uma cópia simples, você fica em dúvida. Se for autenticada, você não vai nem dizer, me dê a original para eu conferir se está igual. Não, está aqui. O cartório está testificando. Então, a essência da fé é justamente isso. Fé não é mérito de quem crê. Fé é mérito daquele em quem se crê. Por isso que não existe vanglória. Um crente não pode se vangloriar por ser crente. Aí hoje eu me lembro quem eu era como católico, né? Quem é que eu achava? Eu dizia que só Deus sabia quem ia para o céu, mas eu achava que se eu fosse, era porque Ele olhou para mim, para o que eu fiz. Esse é muito bom. Esse cumpriu aí, esse aí está melhor, tá acima da média. Vou colocar ele no céu. Isso é que é arrogância. Arrogância é você depositar, pelo menos por um instante na sua vida, a esperança de que Deus vai lhe salvar pelo que você fez, pelo que você faz. Não existe? É absurdo. Uma vez eu estava numa assembleia de igreja batista, e aí estava se discutindo lá, eu não me lembro exatamente qual era o teor da discussão, mas aí uma irmã pegou, foi ao microfone, e aí falando, né, a questão dos perdidos e não sei o quê, e ela pegou e disse assim, olha, na minha Bíblia tem assim, existem dois caminhos,
para você escolher um. Eu escolhi o caminho correto. Se os outros não querem, é problema deles. Então, o que é que acontece? Essa é a maior demonstração da arrogância que é completamente incompatível com alguém que foi salvo pela graça mediante a fé. Não tem como. O mérito é só daquele em quem se crê. O mérito não é daquele que crê. Amém? Amém. Então não tem motivo para vanglória. E aí, encerrando o texto do capítulo 3, Paulo vai voltar novamente àquela velha questão que vem acompanhando toda a questão. Judeus, gentios, judeus, gentios, judeu, gentio. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Então, Paulo já tinha falado, até o verso 20 do capítulo 3, que a doença era universal, não é? O pecado era universal. Agora ele vai dizer que a cura também é universal. Então, esse Deus que justifica pela fé, não é Deus somente de judeus. Ele é Deus também de gentios. E aí o que acontece? Uma vez que Paulo estabelece claramente, a justificação é somente pela fé. Esse Deus que justifica pela fé, não é Deus somente de judeus. Ele é Deus também de gentios. Ele está fazendo afirmações extremamente impopulares dentro do contexto judaico em que ele vivia. E que a igreja de Roma também vivia nesse dilema. Ele precisa apresentar provas daquilo que ele está falando. E é o que ele vai fazer, colocando um exemplo, um personagem do Antigo Testamento, que é o personagem central, fundamental dentro da teologia de Paulo. Vez por outra, Paulo vai trazer esse sujeito à nossa mente. É o nosso bom e velho amigo, Abraão. O capítulo 4 de Romanos, ele vai ser todo desenvolvido dentro dessa perspectiva da figura de Abraão, como um exemplo que prova que a justificação é somente pela fé, que prova que não há motivo para vanglória, e que prova que Deus não é Deus somente de judeus, mas Deus também de gentios. Ok? O capítulo 4 é a sua prova bíblica para essas três afirmações fundamentais que Paulo fez nessa porção que nós vimos de quarta passada para agora. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Então, ele entra no capítulo 4. O que é que ele começa dizendo no capítulo 4? Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Por que Paulo vai buscar Abraão? E aí a gente precisa entender algumas coisas que a gente não entende somente na Bíblia, tá? Eu já venho falando aqui em outros momentos, eu não sei se nesse estudo em Romanos especificamente, eu não falei nada sobre isso ainda, mas os judeus do tempo do Novo Testamento, eles não têm como formador da sua cabeça somente o Antigo Testamento, tá? A gente não pode esquecer que entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, quando eu falo início, eu não estou falando a escrita, eu estou falando a história, o nascimento de Jesus. Então, nós temos um período de cerca de 400 anos. 400 anos, queridos, é um bocado de tempo. Acontece muita coisa.
E é por isso que quando você chega no Novo Testamento, você começa a encontrar algumas coisas que você não encontra no Antigo. Quer que eu dê alguns exemplos? Por exemplo, aonde no Antigo Testamento você encontra fariseus? Você lembra? Não lembra porque não tem. Você não vai encontrar no Antigo Testamento fariseus. Você não vai encontrar no Antigo Testamento saduceus. Você não vai encontrar no Antigo Testamento sinagogas. Qual a sinagoga que era frequentada no Antigo Testamento? Você lembra disso? Não. Por quê? Porque todas essas coisas são acontecimentos que se consolidam nesse período de 400 anos. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você já vê os fariseus aparecendo, os saduceus, as coisas acontecendo. E você sequer nunca se perguntou, onde surgiram esses sujeitos? De onde surgiu isso aí? Foi justamente desse desenvolvimento do judaísmo nesse período interbíblico. Nesse período interbíblico foram produzidos outros livros que os judeus consideravam como livros importantes e que alguns segmentos consideravam como livros sagrados, tá? Então, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia Católica, alguém aqui tem uma Bíblia Católica, né? Então, eu recomendo que você tenha, tá? E que você dê uma lida nesses livros, não como palavra de Deus, mas para entender um pouco de onde os católicos tiram algumas aberrações em que eles creem, tá? Esses livros são produzidos justamente nesse período intertestamentário, tá? E aí esses livros afirmam coisas que a Bíblia não afirma em lugar nenhum, só neles. E isso criou a mentalidade, a teologia do judaísmo das sinagogas no tempo do Novo Testamento, tá? Então, por exemplo, o judaísmo do tempo do Novo Testamento tem uma crença sobre Abraão. Que crença é essa? Que Abraão era perfeito. Eles acreditavam que Abraão nunca tinha cometido pecado. Como é que nós sabemos disso? Vamos dar uma olhada em alguns livros desses que foram produzidos. Por exemplo, o livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo desses que foram produzidos no período interbíblico. Olha a afirmação que ele vai dar no capítulo 23, verso 10. Abraão foi perfeito em todas as suas ações com o Senhor, e agradável na retidão todos os dias da sua vida. Já pensou? Que coisa, né? Acaba nem viu Abraão inventando lá, mentindo, omitindo que Sara era a mulher dele, não sei o quê, né? Não viu essas coisas, né? Então, eles desenvolveram essa crença. O Talmud babilônico. O que é um Talmud? O Talmud é um tipo de livro de afirmações doutrinárias, tá? E aí o que acontece? Um Talmud dos judeus da diáspora que estavam nessa região da Babilônia, ele vai dizer, descobrimos que Abraão, nosso pai, havia cumprido toda a lei antes que ela fosse dada. Onde eles descobriram isso, só Deus sabe, né? Então, a oração de Manassés, outro desses escritos que são produzidos nesse período interbíblico. Portanto, ó Senhor, que és o Deus dos justos, não designou arrependimento aos justos, a Abraão, Isaque e Jacó, que não pecaram contra ti, mas tu me designaste arrependimento, que sou pecador. Ou seja, na crença da oração de Manassés, Abraão, Isaque e Jacó não tinham pecado. Por isso, Deus não designou arrependimento para eles. Eles não tinham do que se arrepender. Eu digo, meu Deus, como é que o cara pode dizer um negócio de Jacó? É demais para a minha cabeça, né? Mas eles desenvolveram essa crença. E aí, resultado, Abraão, no tempo do Novo Testamento, na mentalidade judaica, era o ícone de alguém que conquistou a sua justificação diante de Deus. Ele se tornou um ícone de alguém que poderia chegar diante de Deus e dizer, o Senhor tem que me aceitar, porque eu sou justo. E aí, por isso que Paulo vai buscar vai buscar material, justamente para desmistificar essa ideia e mostrar, com base na Bíblia, que Abraão é exatamente um exemplo do contrário. Que Abraão na Bíblia é um exemplo de alguém, em primeiro lugar,
que foi justificado pela fé, existe uma afirmação direta disso lá no livro de Gênesis. Em segundo lugar, Abraão é o exemplo de alguém que foi salvo sem ser judeu, porque ele foi salvo primeiro e se circuncidou depois, né? Então, resultado, o cara era de uma nação pagã, se tornou pai da nação de Israel, e aí o povo de Israel considerava os pagãos como rejeitados por Deus, e esqueceram que o seu pai, quando foi chamado, era um pagão. E aí Paulo vai justamente pegar esses detalhes em relação à vida de Abraão, para mostrar, em primeiro lugar, que a justificação é pela fé, em segundo lugar, que não tem motivo de vanglória, e em terceiro lugar, que é não somente para circuncisos, mas para incircuncisos. Porque quando Abraão foi justificado diante de Deus por causa da sua fé, ele não tinha sido circuncidado ainda. Então, essa é a essência do trabalhar de Paulo. Em Gálatas, ele também vai mencionar Abraão, justamente para mostrar que todos aqueles que creem são filhos de Abraão também, pela fé. O que é que ele vai falar para nós aqui sobre Abraão? Próximo slide, por favor, meu filho. Voltando o texto aqui. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Essa expressão não diante de Deus aqui, ela foi discutida por alguns. Alguns afirmam que essa observação que Paulo faz é para dizer que ele não podia se gloriar diante de Deus, mas poderia se gloriar diante dos homens. Só que, na verdade, isso não faz muito sentido, não tem nada a ver com o contexto. Essa expressão não diante de Deus seria algo parecido com a expressão que a gente tem hoje. Para cima de mim, não. Você já viu essa expressão? Não, você viu, né? Peraí, pai, tu vai cantar de galo para outro lugar, mas para cima de mim, não. Né? Então, o que ele diz? Abraão podia, se ele quiser, ele vai se gloriar, mas diante de Deus, não. Estão conseguindo entender? Ele pode até querer dar uma de justo para cima dos outros, mas diante de Deus isso não vai pegar. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o que é que a Escritura afirma? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. O que é que foi creditado a ele por justiça? O que é que foi creditado por justiça? A sua fé. O fato de ele crer em Deus. Então, o que é que acontece? Essa ideia de ser justificado pela fé não é uma novidade do Novo Testamento. Com esse texto, a gente chega à conclusão que sempre foi assim. Uma pergunta que acontece demais para a gente que ensina teologia em seminário. Não tem como, essa pergunta surge.
né? A quem mais ele promete isso? A Davi, sim, é verdade. Mas ainda tem um antes. Deus falando por meio de Jacó, ele faz uma promessa a ajudar. Que promessa ele faz ajudar? Que o cetro jamais seria tirado da mão do seu descendente. Dos 12 filhos, só teve cetro na mão de um. E você se lembra quem é que segura cetro? Quem segura cetro é governante. Quem segura cetro é rei. Então, ele diz, Judá é como um leão. E o cetro não se apartará da sua mão. A bênção que Jacó dá aos seus 12 filhos. Você não lembra disso? Lá no final do livro de Gênesis. Então, o que acontece? Há uma promessa especial para uma descendência especial. Lá na frente, essa promessa se renova na pessoa de Davi. E aí ele promete um descendente de Davi que vai ser rei para sempre. Ele garante para Davi, não vou deixar que aconteça com você o que aconteceu com Saul. Não vou retirar o reino da sua descendência. Vai nascer um filho seu, e esse filho vai ser rei para sempre. Então, resultado, perceba que em Abraão era apenas em termos nacionais, em Davi já é em termos reais. Aumentou o pacote da revelação, correto? Aumentou o pacote da revelação. E aí, resultado, quando você vai para os profetas, para Isaías e tudo mais, é só falta da identidade, CPF de Jesus, né? E fala onde vai nascer, mínimos detalhes do que vai acontecer na sua vida, né? Você falta dizer a identidade, CPF, Visa, Mastercard. Então, por quê? Mas a revelação vai progredindo. E o que é que as pessoas fazem? Creem nela. E ao crer nela, elas são salvas. Elas são salvas. Ok? Então, essa justificação pela fé sempre foi o meio de salvação em toda a história. E aí Paulo, concluindo o negócio para a gente ir para casa, ele vai dizer, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Olha, mais um argumento de Paulo em relação ao fato de que ninguém podia se gloriar, inclusive Abraão. Preste atenção. Se fosse por suas próprias obras, por seu trabalho, aí sim. Aí o que ele recebeu não era dádiva, era o quê? Salário. Ele estava devendo, Deus estava devendo e tinha que pagar. Né? Mas se não é por suas próprias obras, se é pela fé, aí é dádiva. Aí é graça. Aí o que é que você vai fazer? Obrigado, Senhor. Eu não merecia. Sou tão ruim quanto aquele. O Senhor me escolheu. O Senhor veio, me derramou graça. Eu simplesmente criei. Porque o Senhor é quem tem o mérito de todo esse negócio. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Você não pode se vangloriar por ser crente. Isso não faz sentido. Não se ache melhor do que o povo lá fora, porque você está aqui na igreja. Não se ache melhor do que o povo lá fora, porque eles estão no carnaval, no trio elétrico, e você está aqui no louvor. Você só está aqui e não está lá, porque a graça de Deus foi derramada sobre você. É o sangue de Jesus, são os méritos de Cristo. Então tenha compaixão de quem está lá fora. Não tenha olhos de julgamento, tenha olhos de misericórdia. Sinta dor por ver eles nessa situação e clame a Deus que derrame a eles a mesma graça que derramou sobre você. E seja você um instrumento dessa graça para alcançá-lo, como um dia alguém foi um instrumento da graça de Deus para alcançar você. Sabe, uma das maiores causas da igreja não cumprir a sua missão é a falta de visão da beleza, da dimensão da graça de Deus.
como Paulo disse, a altura, a largura, a profundidade desse amor. A gente acha que esse amor é legal, mas acha que esse amor é só até aqui. Porque, pô, dá licença, eu não estou lá na bebedeira. Olha para mim, pô, eu não estou traindo minha mulher. Olha para mim, pô, estou dando dízimo todo mês. Estou entregando dízimo. Pô, dá licença, né, por favor. Então, meu Deus do céu, não dá, cara. É exclusivamente obra do Senhor. Sempre tenha gratidão no seu coração em relação a Deus e compaixão em relação aos de fora. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. E essa noite, de forma especial, ore por mim. Tá bom? Eu sei que você já ora por mim. Mas essa noite de forma especial. Porque tem momentos que o peso do pastorado é grande. Hoje está sendo um desses momentos. Ore por mim. Tenho certeza que com a sua oração eu vou dormir bem e a vida que segue. Tá? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por tua palavra, por esse momento bom. Quero te agradecer, Pai, de forma especial, por essas irmãs tão lindas, preciosas, que se dedicam nesse ministério de preparar essa comidinha que a gente come antes desse momento começar, Pai. Isso é tão gostoso em todos os sentidos. É gostoso porque é comida gostosa mesmo, bem feita, com muito carinho. Mas é gostoso também porque mobiliza a comunhão, da gente sentar junto, ter um momento precioso. Muito obrigado, Pai. Continua nos dando, Pai, essa disposição de estar, Senhor Deus, vindo para ter esse momento, para aprender a Tua palavra, para crescermos, Pai, e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Quero, Pai, pedir que o Senhor derrame uma misericórdia especial sobre a minha vida hoje. O Senhor, eu não preciso dizer, o Senhor sabe que eu estou precisando. Então, que o Senhor possa me renovar, me dar forças, me levantar e me dar aquele empurrão que o Senhor sempre dá para seguir em frente. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. Nos dá uma continuação de semana na Tua presença, com corações humildes, sabendo que se somos o que somos hoje, crentes, comprometidos com o Senhor, é somente mérito Teu. Não há espaço para vanglória, não há espaço para arrogância, é somente gratidão, gratidão e gratidão. Que isso esteja sempre presente no nosso coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe-nos.